falar. O papo literário de hoje é com o bageense Luiz Carlos Vaz, autor do livro 50-50, com a amiga, né? Isso. Maria Alice Estrela, que lançaram recentemente o livro aqui na Feira do Livro de Bagé. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Luiz Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com meus conterrâneos aqui, os quais eu não vejo há muito tempo, né? Porque a gente não tem vindo muito aqui. Então vamos começar um pouco, né, da tua história, antes de falar diretamente no livro, né? Sim. Tu é daqui de Bagé, tu ficou aqui até quando? Olha, eu tenho que dizer que nasci na Ilha Negra, né? Se dá pode dar um problema de... tem intervenção da ONU aí, vai ser complicado. Mas eu não tenho praticamente nenhuma lembrança real da Ilha Negra, é só pelas fotografias que me mostram. As lembranças que eu tenho é quando eu vim para Bagé, eu devo ter vindo para cá com 3 ou 4 anos. Então pequeno. Toda a minha infância foi aqui. Eu comecei a estudar no Colégio Santo Antônio, fiz o primeiro ano no Colégio Santo Antônio. E depois eu fui estudar no Colégio Cândido Bastos, onde eu fiz o segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Quando eu estava no quinto ano, abriu alguma coisa que eu não sei te dizer hoje exatamente o que é, ali nos fundos do que é hoje o Colégio Estadual. Aí eu falo do Palacete Pedro Osório e daquele enorme pátio que havia lá no fundo, e que durante o dia funcionava a Escola Normal Presidente Vargas, num prédio de madeira, que era daquelas famosas escolas do Brizola. E à noite abriu ali alguma coisa que era um tipo de um quinto ano reforçado para quem estudava, para quem trabalhava principalmente. E eu, não sei por que motivo, né, o meu pai achou que eu devia pegar aquele reforço. Então imagina só, eu estudava de manhã o quinto ano no Colégio Cândido Bastos e de noite também, acompanhando meus irmãos mais velhos, eu ia até lá, ia lá para baixo e fazia aquele reforço de quinto ano. No ano seguinte eu entrei para o ginásio, né? Sim. Tinha que fazer uma seleção, eu fiz a seleção, entrei para o ginásio. E ali fiz todo o ginásio, fiz o curso científico. No Carlos Clube. No Carlos Clube, que naquela época se chamava Colégio Estadual de Bagé. Num tempo, eu ainda era aluno quando passou a se chamar Colégio Estadual Dr. Carlos Clube, se eu me lembro. E depois, sem muita perspectiva, eu fiz um ano de artes plásticas, eu fiz vestibular na FUMBA. Mas aí, como não havia muita perspectiva de trabalho, e naquela época era normal a gente com 18 anos sair de casa para trabalhar, aquela coisa, né? Eu fui acompanhando a família que se mudou para Pelotas e lá eu entrei para o curso de jornalismo. Sim. E aí começou a minha carreira de jornalista. Mas e tu entrou porque tu gostava de escrever, porque tu gostava de ler? O que te levou ao jornalismo? Eu acho que a responsável por isso é a professora Maria Veleda, a professora que eu tive no Colégio Estadual, que me colocou no caminho da literatura. Isso eu te falo do ano de 64, 65, por aí, né? Anos de memória meio complicada, né? Mas eu me lembro que um dos primeiros livros que, puxa, agora me perguntasse, isso tem que puxar pela memória, que a professora Maria Veleda me deu para ler, é um livro chamado A Volta ao Mundo por Dois Garotos, que é o de um autor francês que eu agora não me lembro de momento. Puxa, eu teria que me lembrar, daqui a pouco, quem sabe eu me lembro. E aí ela me deu mais outro, até que um belo dia ela me emprestou O Pequeno Príncipe, de Exupéry. Eu achei aquilo maravilhoso porque O Pequeno Príncipe não era uma história com começo, meio e fim. Não era uma história que eu tivesse um herói, não era uma história que tivesse um enredo. Era uma história que a cada página possuía um pouco de convite à reflexão de todas aquelas coisas, daquele planeta, daquela raposa, daquela questão da amizade, da questão da expectativa de esperar o amigo, tudo aquilo que é narrado no Pequeno Príncipe. Então eu acho que foi a professora Maria Veleda a pessoa que me abriu assim as portas para gostar de ler. E em casa também eu tinha o incentivo dos irmãos mais velhos, né, que já sempre se leu muito lá em casa. Sim. Lá em casa tem duas coisas inexplicáveis, que é o gosto pela leitura e o gosto pela aviação. Isso é uma coisa que não tem muita explicação. Meu irmão mais velho, pelo menos, fez curso de piloto no aeroclube, né? Resolveu o problema dele. Eu só viajo de avião, não sei mexer em nenhuma daquelas coisinhas. E depois que tu te formou,
O que tu fez? Pois é, eu coloco no livro aí uma dedicatória para o meu irmão, porque eu comecei fotografando muito cedo. Eu comecei a gostar daquela coisa de resolver tudo no apertar de um botão. Eu sempre desenhei, pintei essas coisas assim, né? Eu tenho um sobrinho, que é o Carlo Andrei, que é bem conhecido aqui, o Carlo Andrei virou pintor. Eu achava assim, puxa, demora muito para pintar, o meu negócio tem que resolver num clique. E comecei desde muito cedo a fazer fotografia aqui mesmo em Bagé. Sim. E fazia fotografias, inclusive comecei a me arriscando a fazer fotografias de grande formato. Isso era início dos anos 70, fazia os tais pôsteres. Fazia uma fotografia 30x40 naquela época, era quase doutor, né? No outro dia podia dar evento. Era um evento, exatamente. Eu era quase doutor em fotografia. E depois, quando eu fui para o curso de jornalismo, então aprendi fotografia profissionalmente. E no meu trabalho na universidade, eu sempre estive ligado ou ao rádio, ou à televisão, ou à fotografia. Muito pouco nas artes gráficas, que foi com quem eu mais trabalhei, mas eu gostava mais dessas áreas da comunicação, né? Sim. Mas o rádio também sempre teve me perseguido para algum lugar, mas da fotografia eu nunca me afastei. E tu continuou em Pelotas ou tu morou em outros lugares? Não, eu depois que fui para Pelotas, aí já constituí família e fui trabalhando e fui ficando, de repente, hoje eu me dou conta que faz 40 anos que eu moro em Pelotas, né? Sim. Então eu custo a reconhecer aqui pessoas, a não ser os mais velhos, que eu conheço todos, né? Mas esse pessoal novo que a gente encontra pela rua, aqui mesmo na Feira do Livro, eu já sou apenas um tio. Não conheço mais ninguém, né? Não conheço mais ninguém. Há pouco eu estava ali e o meu irmão me apresentou o Camargo. Poxa, o Camargo era um colega do meu pai. Meu pai trabalhava na Casa Rodrigues e ele era também nosso colega lá no Jockey Club. Eu comecei trabalhando muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Meu pai e minha mãe estariam presos hoje, incomunicáveis, porque a gente trabalhava com 12 anos, né? Mas isso só me fez bem. Eu aprendi o valor do trabalho, aprendi o que é gratificação pelo trabalho, aprendi, sei lá, uma porção de coisa trabalhando, né? Mas os meus filhos já não trabalharam, né? Não deixei trabalhar, mandei só que estudassem, né? E entrando já na história do livro, né? Como é que tu conhece a Maria Alice? A Maria Alice é minha colega na Universidade Federal. Os últimos anos da minha carreira na universidade foi na Rádio FM, na Federal FM, rádio da Universidade Federal de Pelotas, né? E a Maria Alice também trabalha lá. E a gente sempre, quando se passava pelos corredores do estúdio, dizia, por que nós vamos fazer junto? Vamos fazer o quê? Um CD? Não, não sei, vamos fazer uma gravação, é uma telenovela. E a gente ficava brincando. Até que um dia, eu acho que foi na Feira do Livro de Pelotas do ano passado, a Maria Alice disse assim, vamos fazer um livro? Tu me dá fotografias e eu escrevo poemas. Eu digo, quem sabe? Mas aquilo ficou só naquela conversa. Quando foi em março desse ano, ela me procurou de novo, e aí, já separasse as fotografias? Puxa, e agora, né? Aí começamos a fazer isso juntos e começamos a gostar e começamos a ver que o resultado disso era uma coisa boa. A gente não pode ser falso, modesto, né? E dizer assim, tá mais... Não tá mais ou menos. O livro está muito bom. E a gente foi se envolvendo com ele, foi fazendo, foi escolhendo. Ela fazia as poesias, me mandava, o que tu acha? O que tu acha? Que tá bom, não tá bom? E resultou que nós conseguimos essa quantidade porque pensamos que para viabilizar financeiramente, tecnicamente, esse livro teria que ter um pouco mais de 100 páginas, 120 páginas para ser mais exato. E uma noite assim, eu acordei de madrugada, eu sempre quando acordo de madrugada, alguma coisa boa me vem na ideia, né? Ou uma coisa complicada. E eu pensei assim, vamos fazer um livro de metade para cada um, vai ser assim, 50-50. Eu digo, mas que engraçado, nós imaginamos que é 50 fotografias e 50 poemas, então não tem mais 50-50 do que esse. Se fosse 35 fotografias e 35 poemas, seria também meio a meio, seria 50-50, mas esse é perfeito, porque são 50 fotografias e 50 poemas. E a tradução partir daí, literal. Exatamente, passamos a trabalhar, porque achamos assim, chegamos a pensar em algum outro nome, mas seria muito lugar comum dizer fotografias e poemas e fotografias e... Olha, vamos botar um nome diferente para as pessoas perguntarem o que é, por que é esse o nome.
só para contextualizar os nossos espectadores, né, que o livro é composto de fotografias tuas, né, essa aqui na capa é uma fotografia inteira, e a Maria Alice Estrela, que é uma poeta super conceituada, muito premiada em todo o Brasil, fez os poemas que baseado nas fotos, né? Ou vice-versa, as fotos baseadas no poema. Né? Não, ela fez os poemas baseados porque ela escolheu as fotos para se inspirar e se inspirou para fazer os poemas. E como é que foi esse processo? Já que é um processo um pouco ousado, né? Porque as duas, tanto o poema quanto a fotografia, exige bastante a sensibilidade do autor, né? E vocês juntaram a tua sensibilidade com a dela para construir a obra. Como é que foi esse processo? Mas aí nós contamos com uma terceira pessoa, que é o Valder Valeirão, que é um rapaz que é um design gráfico, que é também um poeta. Ele trabalha muito com programação visual, com diagramação de livros, e ele entendeu perfeitamente qual era a nossa ideia. Então ele trabalhou muito bem, né? E fez as fotografias, algumas fotografias, deixa eu te mostrar uma aqui para te sugerir. Dessas primeiras fotos aqui, ele inclusive deu uma profundidade maior em algumas fotos, como esta aqui, por exemplo, ó. Entende? Ele puxou esse preto aqui para outra página, e isso aqui é apenas uma foice na janela de um rancho, né? Sim. Mas ele puxou esse preto para cá, então assim, ele entendeu perfeitamente. Mostra para ele que ele quer olhar ali. Os ouvintes, né, os telespectadores vão olhar. Então ele teve essa capacidade de ver exatamente qual era a nossa ideia, então isso passou a ser uma produção quase que de 3 pessoas, né? Sim. As minhas fotografias, os poemas e os textos da Maria Alice, e mais essa sensibilidade do Valder, que conseguiu juntar tudo isso e fazer uma diagramação que valorizou muito o nosso trabalho. O Valder merece assim todo o nosso agradecimento, porque ele entendeu qual era o nosso propósito e soube transformar isso num livro. A capa, inclusive, eu tinha pensado numa outra capa, mas o Valder só insistia e chegou a fazer o projeto de comercialização já com essa fotografia, né? E também ilustrou um outro poema, né? Essa mesma fotografia. E aí quando ele disse que a capa não era aquela que eu tinha pensado, eu digo, olha, o Valder tomou conta do livro. Não há mais o que eu possa fazer. O livro saiu das nossas mãos e foi para as mãos dele. E essas fotos foram produzidas em que tempo, assim? Foram só para o livro ou fotos que já tinham teu acervo? Talvez 4 ou 5, talvez tenham sido feitas exatamente para o livro. Mas esse é um arquivo fotográfico que eu tenho já há muito tempo. As pessoas perguntam, mas essa máquina, como essa máquina é boa? Eu digo, olha aqui, ó, o meu olho é que tem valor, máquina qualquer uma pode ser. As pessoas, mas com essa máquina, então é como se eu te desse uma caneta Parker de ouro, e disse, bom, com essa caneta Parker de ouro, tu vai escrever textos maravilhosos, não adianta. Né? Aí tem fotografia de celular vagabundo, de celular bom, de máquina fotográfica daquelas pequenininhas e da máquina fotográfica boa, profissional que eu tenho, que é uma máquina Nikon. Eu praticamente uso só uma lente 300mm, porque eu gosto de fotografar as coisas desfocando o primeiro e o último plano, deixando as coisas no meio, né? Mas são fotografias dos últimos 5, 6, 7 anos. Algumas fotografias, a Maria Alice faz uma fotografia de um cadeado, que eu estou pensando numa coisa de um cadeado, então lá eu ia buscar um cadeado. Faz uma fotografia de tal coisa. Então algumas eu realmente busquei, mas foram muito poucas. Praticamente foi o meu arquivo que eu coloquei à disposição dela. Eu inicialmente tinha escolhido 100 fotografias, achando assim, olha, com 100 fotografias tu faz uns 4 ou 5 livros. Sim. Ela assim, escolhi 7. Eu digo, não, Maria Alice, de 100 escolher 7, não pode ser, não é possível. Não, me manda mais. Aí mandei mais umas 70. No final, quando chegou assim, 700, 800 fotografias, eu digo, escuta aqui, eu não te mando mais nenhuma fotografia, vai te sossegar, vai fazer. Mas aí já nós estávamos assim, daquela fase de brincar já com a produção. Sim. Mas nós temos material e ela continua com esse material, né? E eu imagino que ela ainda vai produzir textos, poesias e etc. para um outro tanto de material que ainda está com ela. Tu me contou um pouco antes da entrevista que tu já tem produções, mas não na literatura de lazer, né? Tu tem na literatura acadêmica, né? Exato. Quando eu fiz o mestrado em Memória e Patrimônio,
eu fiz a minha dissertação sobre o arquivo fotográfico da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. A Faculdade de Agronomia é muito conhecida por todos, é a primeira faculdade de agronomia da América Latina. Ela foi fundada pelo Dom Pedro II em 1883, então tem uma história já mais do que centenária, né? E como eu tinha trabalhado na universidade já desde quase o começo da universidade, que é 69, eu comecei a trabalhar em 73, quando eu fui embora daqui, né? Sim. Então eu sempre me envolvi muito com essa questão do acervo fotográfico da universidade. E então, quando eu fiz o mestrado, eu acabei, todos os artigos científicos que eu fiz, foi sobre conservação de fotografia, sobre memória, sobre essa questão da memória perdida. Isso não é assunto para a entrevista de hoje, mas é uma preocupação que eu vou deixar só para que todos pensem nisso, né? Com essa questão da fotografia digital, voltando um pouquinho, todos nós temos em casa, nossas avós tinham uma caixinha de sapato cheia de fotografias, né? Sim. Então, as fotografias tinham 30, 40, 50 anos, elas estão lá até hoje. Sim. Hoje, nós estamos fotografando com telefone, com máquina celular, com maquinazinha comum, e nós não estamos imprimindo essas fotos. E nós vamos viver uma época que nós vamos ficar 20 anos sem memória de imagem. Porque a não ser as poucas fotografias que estão se imprimindo, como nesse livro, por exemplo, estão salvas nesse livro, as pessoas vão perder os computadores, não vai ter mais programa que leia tudo isso, e um dia um extraterrestre vai sequestrar um satélite, aí foi tudo para não sei para onde. Então nós vamos ficar num momento que se bate milhares e milhares de fotografias por dia, nós não vamos ter uma sequer no futuro, porque isso tudo vai se perder. Nós precisamos repensar essa questão da memória, essa eletrônica, que está numa coisa que a gente não sabe o que é, que são os tais bytes, que é no pendrive, que é num pedacinho, uma coisinha desse tamanho, que antes parecia que o CD ia salvar tudo isso, aí o CD começou a pegar fungo e começou a se desmanchar e tudo que estava no CD já se perdeu. Então nós corremos o risco de, num momento que se bate tanta fotografia, daqui 30, 40 anos não termos nenhum registro da memória visual dessa época que nós estamos vivendo. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso e isso é uma preocupação minha. E eu tenho aconselhado para as pessoas, quando você bate fotografia de um aniversário de um aninho de uma criança, escolhe 3 ou 4 e copia, porque é isso que vai ficar. Aquelas que ficaram na memória do celular, quando perde o celular, quando rouba o celular, roubam, né? quando sai, quando entra um vírus, aquilo tudo se acaba. Sim. E nós já temos assim algumas referências de que grande parte das fotografias batidas no início de 2010, uma grande parte já se perdeu. Porque as pessoas não imprimiram, elas confiaram na tecnologia. Naqueles quadrinhos que a gente compra ali no free shop, bota ali, fica tocando fotografia, depois aquilo estraga e não tem mais. Quando aquelas fotografias que estavam na caixa de sapatos da vovó, era só abrir e olhar. O programa era os nossos olhos, olhar ali, olhar a fotografia e guardar. Agora já não roda mais nesse computador, já roda no outro, esse programa tem que atualizar, e isso é um perigo muito grande. Sim. E os outros escritos acadêmicos são sobre isso? São todos isso aí, na conservação de fotografia, porque Pelotas é uma terra muito úmida e nós temos muito problema com a conservação não só de fotografias, mas de qualquer tipo de documento. Sim. Eu já fiz um trabalho sobre isso, levantando dados meteorológicos dos últimos 50 anos para mostrar as variações e os perigos que a gente corre com o mofo, né? E isso tudo também acaba atacando também os arquivos eletrônicos, porque a umidade, tudo isso é muito complicado. Sim. Mas esse é o primeiro livro, assim, que eu faço fora do pensamento científico, só por lazer mesmo. E gostou? Gostei muito, gostei muito de fazer. Muito obrigada, então, por ter aceito o nosso convite. O Papo Literário encerra aqui. Tenha uma boa leitura.